Passo a passo como montar arranjos iguais, grandes e pequenos, com flores artificiais para a decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, ó, a gente vai fazer a montagem desses arranjos. Na verdade, a gente tá fazendo uma remontagem, deixando eles ainda lindão assim, ó. Você vai ver no início do vídeo como é que eles eram e qual foi a minha tarefa, atendendo aí o desejo de uma decoradora, que era ter arranjos lindos assim, ó, bem montados, bem distribuídos. Então eu vou te ensinar o passo a passo para você arrasar aí nos seus vídeos. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. O desafio de hoje é a gente melhorar esses arranjos. Uma das minhas fontes de rendas aqui na minha cidade é a montagem dos arranjos permanentes aí para decoradoras, para lojas. Eu inclusive dou aula, inclusive dou consultoria, faço muito isso. E ó, a decoradora trouxe esses dois arranjos, inclusive esses arranjos ela tem usado aí nas festas. Olha só o que eu falo quando a gente usa apenas a argila. Essas dicas são super importantes para você entender o nosso processo e você arrasar aí na montagem dos seus arranjos. Quando a gente monta o arranjo apenas na argila, o que é que acontece? Com o passar do tempo, o arame ele vai amassando com o peso da argila. Quando a gente bota o arranjo no vaso, então a argila faz peso para baixo e acaba que as flores vão subindo. Então o que é que acontece? O arranjo ele fica totalmente danificado, fora aí do molde. E aí eu vou te ensinar como é que a gente consegue melhorar isso e sair disso aqui fazendo um arranjo bem legal. A gente vai começar desmontando esses arranjos. Eu tenho aqui, ó, mais 4 buquês que a gente vai aumentar e melhorar esses arranjos. Vamos fazer o desafio hoje, que é fazer 2 arranjos em tamanhos maiores e 2 arranjos em tamanhos menores, utilizando toda essa flor. Então vamos embora, porque aqui eu vou dar todas as dicas que você precisa para você sair disso aqui e chegar no visual final muito mais bonito, muito mais elegante e arrasar aí nas suas festas. A primeira coisa que a gente vai fazer é, com o martelo, a gente vai quebrar aqui essa argila. Tirei a argila aqui dos meus 2 arranjos. O que é que eu vou fazer agora? O processo a gente vai, pra gente dividir bem certinho, eu vou separar aqui toda a minha flor dos 2 arranjos pelo grupo de rosas que a gente tem aqui no arranjo. A gente vai separar tanto a questão das cores, como a gente vai separar também o tipo das flores que a gente está utilizando aqui. Então eu vou desamassar os arames, deixar ele bem esticadinho. E aqui eu vou separar tudo que eu tenho por grupos, para poder depois a gente fazer a divisão bem certinha e o nosso arranjo ficar proporcionalmente igual. Ó, flores que tiverem solta, eu vou achar aqui, opa, já achei, ó. Achei aqui o talinho dela, vou espetar e vou dar um pontozinho de cola. Então a gente vai fazer, ó, todo esse processo de organização aqui dos nossos arranjos. Olha só, mais uma flor solta. Então aqui eu vou do mesmo jeito, espeto e depois eu dou um pontozinho de cola quente mesmo, para que a gente consiga montar os arranjos. Então vou separando aqui com calma, folhagem do mesmo jeito, tá vendo, ó, todas as folhas que a gente tem aqui no arranjo eu também vou separar. Este é o processo que eu digo assim, é o processo mais demorado da etapa aqui da nossa montagem do arranjo. É quando a gente vem separar aqui as flores, mas é uma etapa super importante. Tem muitas dicas que eu vou te dar aqui durante o vídeo, então é muito importante que você fique até o final, para você entender aqui como é que a gente vai conseguir transformar esse arranjo, deixando ele aí, ó, muito mais bonito. Vou continuar separando aqui o grupo das minhas flores, para poder a gente seguir na montagem do nosso arranjo. Essa etapa é uma das mais trabalhosas que a gente tem todas as vezes que a gente vai refazer um arranjo. Então, ó, eu separei aqui todas as minhas flores. Essas flores é o total daqueles 2 arranjos que a gente tinha. Separei por grupo, tá vendo, ó, rosas, o cravinho, a rosa chá, os botõezinhos pequenos e a folhagem.
Fazendo isso, agora eu vou igualar os talos e essa é uma informação super importante que eu vou te dar agora. Inclusive, vale aí seu like. Eu vou deixar aqui, ó, só um grupo de flores. E esse processo que a gente vai fazer nesse grupo, a gente vai repetir para todos esses, para você entender e arrasar aí nos seus arranjos. Dica super importante essa, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai igualar aqui os talinhos das nossas flores. Quando a gente compra um buquê, é muito normal o buquê vir com flores de tamanhos diferentes. Olha só a diferença de uma para outra. Para a gente montar um arranjo que ele fique redondinho, a gente precisa que todas as hastes de todas as minhas flores, e aí eu tô falando de todas mesmo, todas as flores que eu vou utilizar no arranjo, eu preciso que as hastes estejam do mesmo tamanho, para que quando a gente espetar no arranjo, ela fique igualzinha, formando a bolinha que a gente quer como resultado final. O que vai definir o tamanho do meu arranjo é justamente o prolongamento que eu vou fazer aqui na minha haste. Uma outra informação que você precisa aprender isso é o que vai definir o tamanho da bola do meu arranjo, né? O meu arranjo no tamanho final é a proporção das minhas hastes. Então, se eu quero um arranjo com 40 centímetros, que ele fica aqui, ó, eu vou utilizar hastes que tenha cerca de 25 centímetros. Se eu quiser um arranjo com 50 centímetros, aí eu já vou utilizar hastes que tenha entre 25, 28, 30 centímetros no máximo. Por quê? Porque a junção dessas duas hastes é que vai fazer, ó, o tamanho aqui do meu arranjo. Por isso que se você for utilizar desta forma, de tamanhos diferentes, quando você espetar as flores, ela vai ficar meio que enterrada no arranjo. E foi isso que justamente estava acontecendo nesse arranjo, porque olha o tamanho das hastes, como elas são diferentes. Então, a gente vai aqui, ó, vou utilizar palitinhos de gaiola. Você pode usar arame. E aí, como é que eu faço? Um pedacinho da fita durex, um pedacinho pequenininho, ó, de 3 dedinhos. O que é que eu vou fazer? Eu encosto o palito de gaiola aqui no meu arame, sempre passando um pouquinho. E aqui, ó, eu prendo com o durex. Aqui na minha cidade é muito quente, quente o ano todo. Eu percebi que por conta do calor mesmo aqui da cidade, a cola do durex com o tempo resseca e ele solta. E aí eu passei a usar a fitinha floral em cima do durex. Aí você pergunta, Vitor, posso utilizar só a fita floral? Pode, só que com o durex aumenta o trabalho, o custo é muito pequenininho do durex, você vai ficar com a haste muito mais firme e não vai correr o risco de soltar. Então a gente vai fazer isso aqui, vem ver de pertinho, porque a gente vai fazer isso em todas essas hastes que estão menorzinhas. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? De cara eu já vou separar as que estão com hastes já prolongadas, que dá para eu trabalhar elas do tamanho que eu quero aqui no meu arranjo. E vou prolongar essas que estão muito curtinhas. E aí eu vou fazer isso aqui em todos os arames. Aí você vê, e eu sempre digo assim, que esse processo de preparação das flores, ele é muito mais demorado do que o processo mesmo de montagem de arranjo. Olha só a diferença que tá essas hastes, olha só. Olha só. Então a gente não consegue ter um arranjo redondinho de forma nenhuma se as hastes elas não tiverem exatamente iguais no mesmo tamanho. Separadinhas, essas aqui já estão ok, eu vou prolongar só essas aqui, seguindo o mesmo. Vem ver aqui de pertinho, um pedacinho do palito. Aqui eu tô passando aqui, ó, 4 dedinhos do arame, entre o arame, ó, e o palito, eu tô transpassando aqui, ó. Aí eu venho com um pedacinho do durex e aperto bem, ó. Eu uso esse durex largo, mas você pode utilizar esse durex fininho, que não tem problema nenhum. Fitinha floral, que é aquela fitinha de buquê. E aqui eu passo, ó, em cima dessa junção que eu fiz dos dois palitos. E aqui eu tenho a minha haste prolongada. Super simples. A gente vai repetir aqui o processo em todas as flores aqui do meu arranjo, para poder a gente vir começar a separar ela por grupos. Hastes todas alongadas aqui das minhas flores antigas. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 4 buquês. O bom desse buquê é porque ele já tem a haste do tamanho que a gente precisa para montar os nossos arranjos.
E aí eu vou separar todas as flores de uma por uma. Raramente eu faço um arranjo utilizando o buquê preso assim. Eu gosto de desmembrar aqui as flores, porque eu consigo aproveitar melhor. E um arranjozinho redondo, como a gente vai misturar, também fica mais fácil da gente trabalhar quando a gente for montar o arranjo. Sempre que a gente prepara a flor como um todo, antes que a etapa assim, antes que a gente vai fazer a montagem de fato, o que é que a gente vai fazer? É fazer a divisão igual das flores que eu tenho. Então, se a gente vai montar 3 arranjos, eu vou pegar os grupos aqui, ó, separados. Então, por exemplo, esse grupo aqui desse botão cor de rosa, eu vou dividir ele por 3. Aí esse grupo aqui, ó, dos botões na cor chá, eu também vou dividir por 3. E aí eu vou pegar esses outros aqui e também dividir todos por 3, para a gente ter exatamente a mesma quantidade de flores para cada um arranjo. É dessa forma que a gente faz arranjos idênticos. Primeiro nivelando as hastes, né, das flores, e depois dividindo elas por igual. Bancada preparada aqui para a gente dar início agora à nossa montagem do nosso arranjo. Já separei tudo, deixa eu falar um pouquinho da nossa base. Eu desenvolvi essa base já há alguns anos e ela tem sido muito útil na utilização dos arranjos, principalmente nas festas. Ela é um pedaçozinho, é uma roda de um madeirite. Esse aqui é um compensado, pode ser qualquer tipo de madeira, pode ser MDF. É só para você apoiar. Lembra que eu falei do peso da argila, quando a gente colocava ela solta só no vaso, que ela com peso ela acaba que arriando, com peso ela acaba que arriando para dentro do jarro, deformando o nosso arranjo. Com essa base, a gente vai fazer com que esse problema seja solucionado. A base ela apoia na boca do vaso. Eu uso uma base, uma lata de tinta, pode ser um vaso também, só para dar apoio, para eu conseguir ver e movimentar melhor o arranjo quando eu estiver montando. Então, o balde aqui de tinta, ele simula mais ou menos a boca do vaso. A roda, ela precisa ser proporcional ao tamanho do seu arranjo. Então, esse arranjo ele vai ficar com cerca de 40, 50 centímetros de diâmetro. É uma meia bola, né? Na verdade é um arranjozinho redondo. Ele vai passar aqui e as flores ela acaba que esconde a base. A base não aparece. Perguntas bem corriqueiras que eu recebo em relação à base. Vitor, ela cai do vaso? Não. Com o peso da argila, o peso das flores, ela fica firme. Então você pode usar em lugar aberto. Eu já usei até em festa na praia. Não tem problema nenhum, é super seguro. Que tamanho é a roda? A roda precisa ser proporcional ao tamanho do seu arranjo, porque as flores precisam esconder. Vocês vão ver quando a gente terminar de montar, você nem vê a roda aparecendo aqui. Por isso que a gente pinta ela de verde. Então uma roda, 3 pregos grandes para a gira encaixar, 4 furinhos, a gente passa o barbante. Inclusive, eu não vou falar muito detalhe, porque eu tenho um vídeo, que é esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o vídeo que eu ensino você a fazer o passo a passo da base. Inclusive estou deixando também aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui em cima dos cards para depois você assistir e arrasar aí nos seus arranjos. Você vai ver que além de melhorar o visual do arranjo, ele facilita o transporte, ele facilita a gente levar o arranjo de um canto para outro. Então é muito legal. Todo mundo que experimenta aprova essa minha criação e você pode fazer, porque eu sei que você vai também amar essa dica. Inclusive essa dica vale você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito o canal, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo lhe ajudou bastante. Então, se você está tendo dicas de ouro, então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para o YouTube te informar todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, e compartilha esse vídeo com alguém. Você pode mandar pelos grupos do WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Então, ó, tem muitas formas de você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você ama e sabe que adora a festa assim como a gente. Então, sem mais conversa, vamos embora montar o nosso arranjo. Eu sempre digo que a forma mais fácil, principalmente se você não tem tanta experiência, é começar pela folhagem. Embora as flores ela venha com folhas, né, aqui dos nossos buquês, todas elas têm uma folhinha, a folhagem das próprias flores é pouca para a gente dar um volume que a gente precisa para o tamanho do nosso arranjo. Lembra que eu disse, ó, as hastes estão todas iguaizinhas.
A gente vai espetar cruzando aqui as flores na argila e o arranjo ele vai ficar, ó, entre 40 e 50 centímetros de diâmetro aqui no final. Grupos de flores separadas, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a espetar aqui a minha folhagem. A primeira camadazinha que eu vou fazer é botar ela bem rente aqui, ó, com a base, que é justamente para ela esconder a princípio aqui a base. As folhagens aqui estão bem misturadas. A gente tem folhas de dois tipos, não tem problema nenhum. Folhagem é sempre folhagem. Então eu vou, ó, com essas maiores, eu tô cortando e fazendo meio que o redondinho aqui da base. Então, ó, com essas primeiras folhas eu já consegui, deixa eu mostrar assim pra você. Olha só como eu consigo camuflar o madeirite. Então, o ideal é que ele esteja pintado de verde, tá vendo? Porque a gente consegue camuflar ainda mais. Camuflei a parte de baixo. Agora eu vou dar um volumezinho aqui na parte de cima do meu arranjo. Tá percebendo que sempre que eu espeto a minha folhagem, eu dou uma entortadinha no arame. Essa entortadinha no arame faz com que a folhagem e as flores ela não fique essa coisa espetecada. Então toda vez que você espetar a folhagem no seu arranjo, você dá uma amassadinha assim no arame, uma entortadinha no arame, que é para poder ele ficar com esse aspectozinho de natural, de movimento, como a gente chama na decoração. Então, ó, é só um pouquinho, só para eu começar a definir aqui o formato do meu arranjo. É bem interessante que a folhagem ela serve para isso, principalmente você que não tem muita experiência, tá começando agora aí no seu Pegue Monte, no ramo da decoração. Então se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa massa para você que tá começando. Então, ó, o que foi que eu fiz? Eu dei um movimento aqui no meu arranjo inicial com a folhagem. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu dei já as dimensões do meu arranjo, tanto na questão da altura, deixa eu botar ele aqui para você ver, ó, tanto na questão da altura como na questão aqui, ó, da largura. Então eu já tenho a minha base aqui, ó, com as folhagens, bem pouquinha folhagem a gente usou, tá vendo? É só para dar um preenchimento e ele delinear mais ou menos aqui o que é que eu vou seguir. Eu sempre começo espetando as minhas flores pelas flores que eu tenho de tamanho maior. Então essa rosa aqui, ó, que no arranjo já tinha. E o que é que eu vou fazer? Eu sempre coloco uma flor bem aqui no centro, ela tá olhando para cima mesmo, que é a minha flor que vai ser definir aqui a altura do meu arranjo. E aqui eu coloco ao redor dela 3 bem distribuídas, formando meio que um triângulo. Então eu tenho uma no centro e 3 aqui, olha só. Então aqui eu já defini a minha altura e aqui eu já começo a definir também a minha parte que eu vou descer aqui no arranjo. Agora com o resto da minha flor maior eu vou espetar ela aqui, ó, bem na base de baixo do meu arranjo. Vou circular aqui a base, distribuindo essas flores que tem um tamanho maior. Então eu já coloquei 4. Ó, e dessa forma que foi que eu fiz. Estabeleci a altura e aqui a lateral do meu arranjo. E aqui eu estabeleci, ó, a circunferência, deixando ele bem redondinho. Olha só como ele de bandinha você já consegue ver que é um arranjo bola. Então esse é o truque inicial. E por que você começa pela flor maior? Porque é a flor que vai ocupar o maior espaço no arranjo. Isso é uma dica de ouro. Toda vez que você for montar arranjo, tanto natural como arranjo com flores artificiais, você sempre vai começar pela flor maior, porque ela vai ocupar um espaço maior aqui no seu arranjo. Então a gente vai da flor maior diminuindo até chegar naqueles raminhos pequenininhos que a gente chama que são flores de preenchimento. Mais uma dica aí para você anotar o que é que a gente vai fazer agora. Continuar aqui o processo espetando o outro grupo de flores. E aí eu tô só nivelando aqui, ó, cortando às vezes uma pontinha do arame, porque aí o que é que eu vou fazer? Lembra que eu coloquei 3 aqui em cima? Agora eu vou intercalar nos espaçozinhos, ó, colocando a cor.
Então agora a minha tarefa é ir distribuindo. Como eu já tenho a base aqui da minha flor maior, eu vou distribuindo as outras, meio que intercalando entre uma e outra. Nunca monte o arranjo misturando por grupos de flores. Então começa, espeta todo um grupo. Você consegue distribuir ele por igual, assim, todas as partes do arranjo. Depois você passa para outro grupo. E assim você vai até o final das suas flores. Quando você segue essa linha de montagem, fica bem mais fácil. Você vai ver que você consegue tanto seguir mais certinho, como você consegue ter um arranjo mais uniforme. O truque é esse aí. Inclusive aqui a gente tem muito arranjo. Eu faço sempre esse... Muita gente pergunta, Vitor, por que seus arranjos são todos redondos? Eu tenho uma loja de locação de material para festa aqui na minha cidade. Então, esses são os arranjos redondos aqui na minha cidade. É o arranjo comercial que a gente chama, né? São um tipo de arranjo assim que a maioria das pessoas gostam. Então a gente segue essa linha aqui. Lembra aqueles buquês novos que a gente tinha? Eu tenho esses dois grupos de flores. E aqui eu vou seguir da mesma forma. Inclusive agora para 2025 vem uma novidade aí. Provavelmente a gente vai lançar 1 ou 2 cursos online. Então se você gosta aqui do trabalho do canal, então não deixa de se inscrever. Segue a gente lá no Instagram, que são os canais que a gente deixa você aí, ó, ligado com todas as novidades que a gente tem. Com a minha base do arranjo pronta, então aqui é fácil. Eu vou... Tá vendo que eu tô dando aqui, ó, rodadinha na minha base? Isso ajuda muito a gente ir distribuindo aqui as flores. Ele já tá bem cheinho. Uma pergunta muito comum, ó, vou para agora para o outro grupo de flor. Uma pergunta muito comum que vocês fazem é a questão da quantidade. E questão da quantidade vai variar muito de acordo com o tipo de flor que você escolher para montar seu arranjo. Então, flores que são menores a nível de tamanho, como esse botãozinho, acaba que a gente gasta mais. Se sua flor é uma flor de tamanho maior, lógico que ela vai ocupar mais espaço no arranjo, então a gente vai conseguir usar menos quantidade. Mas em média, para a gente fazer um arranjo nesse tamanho, que aqui na minha cidade a gente classifica ele como um arranjo médio, que serve aí para mesa de bolo e doce, serve para altar, serve para mesa de presentes. Então você gasta mais ou menos cerca de 5 buquês, entre flores maiores, flores menores. Quanto maior o tamanho do arranjo, mais buquê eu vou precisar. Então veja só, olha só como ele tá todo igualzinho, tá vendo? Você percebe que você não vê mais nem a base. Olha só, eu te mostrando assim, ó, a base tá aqui embaixo, bem escondidinha, tá vendo? É uma maravilha essa base. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Agora eu vou pro último. Essa é a flor que a gente tem menos a nível de quantidade. Toda flor que a gente tiver menos a nível de quantidade, a gente vai deixar ela por último, porque a gente vai meio que salpicar aqui por todo o arranjo. Quando eu espalho ela, acaba que parece que ela cria volume. Esse é o truque da gente fazer com que ela crie volume no arranjo. Eu vou dando uma salpicada dela aqui, ó, pelo arranjo. E aqui por fim, ó, eu vou colocar esse pouquinho que eu tenho aqui que veio no meio dos arranjos. Então é uma florzinha bem miudinha. Tô dando só aqui, como a gente diz, um cheirinho no arranjo.
porque ela tem muito pouquinho. Eu tô colocando aqui na parte de cima. Pronto, com as flores espetadas, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma nivelada na altura das hastes. Às vezes tem uma haste que ficou um pouquinho mais para fora, outra ficou mais enterrada. A gente vem e dá essa nivelada, deixando as flores aqui na mesma altura. Isso é um truque de finalização que a gente faz. E aí, como é arame, a gente vai colocando ele na posição igual, deixando o arranjo bem redondinho. Mas eu vou te dar um truque aqui final, que eu digo que esse é o pulo do gato, aquele truquezinho assim, ó, que a maioria das pessoas escondem. Eu vou te ensinar aqui, fica no vídeo pra você ver. Então, ó, nivelei aqui as flores. O que é que eu vou fazer agora? O truque final. Como eu espetei, às vezes a argila ela fica solta. Para evitar que as flores saiam, se alguém puxar ou até no meio, o que eu vou fazer, ó? Eu vou enfiar minha mão com cuidado e vou chegar até na argila. Com as pontas dos dedos eu vou dar uma apertadinha assim na argila, fazendo com que ela prense aqui os arames. É só com a pontinha dos dedos, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui, ó, por toda a argila, prendendo mesmo aqui os arames, para que os arames fiquem bem firme, preso. Quando a argila secar, ele não soltar. Então é a pontinha do dedo mesmo, tá vendo? Esse é um truque de ouro, principalmente você que trabalha aí com locação. Você percebe que a argila ela fica um pouquinho mole por conta dessa pressão que a gente faz quando a gente está esticando, e com a pontinha do dedo você vê que ela vai ser, você vai conseguindo deixar ela bem firme. Então olha só que lindo que ficou o nosso arranjo. Vou repetir esse mesmo processo no outro. Inclusive vou tentar montar, em vez de 3, 2 grandes e 2 pequenininhos, que foi o que ela me pediu. Achei que ele ficou bem cheinho. O que é que eu vou fazer? Eu não dividi o grupo por 3, então eu vou pegar esse meu último grupo, dividir ele em 2, porque eu vou ter 2 arranjos grandes e 2 arranjos pequenos. Vocês vão ver daqui a pouquinho a finalização desse vídeo. Finalizando já aqui os 2 pequenos. Seguir a mesma metodologia que a gente utilizou nos outros. Vou agora só terminar de encaixar essas pequenininhas. Essa é a única diferença de um para o outro. No grande, como elas são muito miudinhas e eu tinha bem pouquinho, eu utilizei o buquezinho assim completo, né? Espetei no outro arranjo. Nesse menor, como eles são pequenininhos e essa tem bem pouquinha, eu separei ela, desgalhei aqui, ó, da base. E agora eu vou dar um toquezinho nos 2 arranjos com essa aqui. Tem bem pouquinho, algumas folhinhas pra gente finalizar. Consegui atender o que a decoradora pediu, que era para eu montar 2 grandes e 2 pequenos se desse. Deu para ficar bem iguais, tanto na questão do formato quanto na questão da distribuição das flores. Montagem de arranjo é uma habilidade que você pode ganhar um dinheirinho bom com ele. Como eu falei no início do vídeo, tem lojas que contratam para você montar. Você pode trabalhar com essa montagem de arranjo permanente para os outros decoradores aí da sua cidade. Então vale a pena você aí, ó, treinar, ficar especialista aí na montagem dos arranjos, porque é mais uma forma de você ganhar um dinheirinho extra. Tem muitos vídeos aqui eu ensinando, maratona os vídeos, treine bastante. Eu sempre digo, ó, de que essa habilidade é como qualquer outra. A gente precisa treinar para poder atingir cada vez mais a perfeição. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, apertar a argila aqui por dentro, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo. E olha só que maravilha que ficou os nossos arranjos. Olha só como a gente chama a pareia, né? Olha só, o grande com o pequenininho, bem parecido. Eles são idênticos.
de diferentes tamanhos. Consegui atender aqui ao que a decoradora pediu. E esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Maratona outros vídeos para você ficar muito fera aí na montagem do arranjo. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!